Olá, olá, olá! Vamos para mais uma aula de física com o professor Fernando Cachucho. Sobre o que é essa aula, professor? Hoje vamos estar aí comentando, né, a resolução da prova da Unesp. É uma prova que não teve, assim, um foco, né, tá mais espalhado os assuntos e vai ser interessante aí todo mundo acompanhar, porque tem muita parte de conceitual que a gente aborda e alguns cálculos que devem ser feitos, né? Então é importante, interessante vocês estarem acompanhando, porque para a segunda fase, né, de qualquer outro vestibular, esses assuntos também devem cair. Então fique ligado aí e vamos acompanhando a resolução, né? Importante lembrar que está chegando a segunda fase da Unesp, então quem está aí nessa pegada, muito bom dar uma estudadinha, dar uma olhadinha no que errou, no que acertou. E se você tiver alguma dúvida, coloca no vídeo, a gente vai ter o maior prazer de responder. O professor Fernando vai responder com maior alegria essas perguntas, essas dúvidas. Isso. Curte o vídeo, assina o canal, se inscreve para receber as notificações de quando vier conteúdo novo. A gente está postando toda semana material novo. Somos voluntários e por isso precisamos muito da sua ajuda. Precisamos dessa força aí. Então, bora para a aula? Vamos lá, vamos lá. Olá, tudo bem? Vamos lá, né? Começar aí a apresentar para vocês a resolução comentada, né, da prova de física dentro da Unesp, né? Vestibular da Unesp, é o famoso VUNESP. Então, a primeira dica aí é o seguinte: nessas questões que eu vou estar discutindo com vocês, a prova não teve uma tendência, né, de assunto na física, está bem pulverizado. Então, procurem estar revendo, né, pelo menos as questões aí associadas ao que foi dado aqui na primeira fase. E procurem, assim, a dica é estudar um pouquinho física moderna, que está cada vez mais apresentando-se aí nos vestibulares, ok? Então vamos lá, vamos começar a fazer os comentários, né, fazer a resolução, e nós vamos falar somente das questões de física aqui. A questão 69, aí vocês já estão vendo que abre justamente o conteúdo de física moderna. Vamos fazer a leitura, né, e ver aí a discussão para a gente poder ver como é que resolvemos essa primeira questão aí. O exame, né, diagnóstico, né, por imagem, denominado PET scan, sigla em inglês para tomografia por emissão de pósitrons, utiliza como emissor de pósitron, né? Notem aqui, ele já coloca entre parênteses, né, a simbologia aí de pósitron, né? Que nós vamos usar daqui a pouco na equação de reação, né? Que nós precisamos descrever. O radionúcleo nuclídeo F18, né? Então aqui é o flúor 18, é usado justamente como emissor de pósitron. Ao emitir um pósitron, esse radionuclídeo transforma-se no isótopo O18, cujo número de prótons e número de nêutrons são, respectivamente, iguais a... Bom, ele está pedindo, então, no caso do O18 aqui, que é o oxigênio, qual é o número de prótons e número de nêutrons, né? Dentro daquilo que nós vamos ver aqui na reação, né, que nós temos para geração de pósitrons, né? Então, vamos relembrar algumas coisinhas importantes. Então, nós temos a equação da reação, e na equação da reação vai aparecer para cada elemento, aí, tanto o flúor quanto o oxigênio, né, nós vamos descrever o número de prótons, lembrando, né, que na parte de física moderna, né, na parte da tabela química, por exemplo, também, o número de prótons é dado pela letra Z, né? O número de nêutrons é representado pelo N aqui, né, o N maiúsculo. E também na representação da tabela química, a massa, né, é dada pela letra A. E lembrando que a massa nada mais é do que o número de nêutrons mais o número de prótons. Na verdade, a massa de nêutrons mais a massa de prótons, né? E qualquer elemento da tabela química pode ser representado desta forma, né? Aí vem o símbolo do elemento. Do lado esquerdo, né, na parte de cima aqui, né, superescrito, nós temos justamente a massa do elemento. Então, olhando lá no enunciado, nós temos o flúor com o 18 aqui, né, com a massa 18, e o oxigênio também com a massa 18. Então, os dois têm a mesma massa, né? E abaixo, aqui no subscrito, né, do lado esquerdo, nós temos o número de prótons, tá? Então, ele está pedindo, né, o número de prótons e de nêutrons aí para esse isótopo O18. Bom,
Pensando aí na equação da reação, né, nós vamos ter essa situação. Vocês sabem que vocês têm acesso aí à tabela química, né, na prova, está lá no finalzinho, né, da própria prova, e vocês conseguem buscar lá pela tabela justamente o número de prótons, né, tanto do flúor quanto do oxigênio, né? Então, aqui na reação, o flúor, né, vai dar origem ao oxigênio, né, o isótopo do oxigênio, mais um pósitron. Então, agora vamos fazer aqui o balanço tanto de massa como do número de prótons. Então, o flúor tem massa 18. Então, a soma das massas dos dois, né, que surgem na reação, tanto o pósitron quanto o oxigênio, a soma tem que dar 18 também. Então, nós já sabemos, pelo símbolo do pósitron, que ele não tem massa. Lembrando aí que o pósitron é a antipartícula do elétron, né? Então, aqui nós estamos colocando somente zero como massa para ele. E a carga dele aqui indica, né, carga mais 1. Então, aqui o número de massa dele é 0. Agora, o número de prótons que vocês estão vendo, né, no flúor é 9, no oxigênio é 8. Por quê? Porque o pósitron tem massa 1. Somando, né, esses dois aqui que surgem a partir da reação do flúor, obviamente vai dar, né, o balanço igual a 9, né, em termos de número de nêutrons. Tá ok? Então, número de prótons, desculpa. Aí a ideia, né, no oxigênio, né, nós aplicarmos essa relaçãozinha bem simples, né? Nós temos aqui o número de massa, que é 18, e o número de prótons, que é 8. Nós sabemos, então, que o número de nêutrons tem que ser 10, nesse caso, né? Então, nós já sabemos que o número de prótons, olhando lá pela tabela, é 8, né? E como a massa é 18, então nós temos 10 nêutrons. Então, a resposta são 8 prótons e 10 nêutrons na sequência, né? Então, ele quer saber o número de prótons e o número de nêutrons, respectivamente. Então, começamos pelo número de prótons, 8, e 10 nêutrons. A resposta, então, dessa primeira questão é a alternativa A. Então, está aí, né, uma questão que deve ser, essas questões de física moderna, né? É importante vocês darem uma revisada, porque não que tenha uma tendência aqui nos exercícios, mas tem algumas coisinhas a mais aí que nós vamos ver que também tem a ver com física moderna, tá ok? Questão 76 agora, o assunto cinemática. E quando nós olhamos já de cara essa questão, já dá para ver que nós temos 3 gráficos aí que nós vamos ter que analisar, né? Então, aí tem o gráfico 1, gráfico 2 e o gráfico 3. Outra coisa importante é que aparece nessa divisão dos gráficos trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. E o eixo horizontal aqui é sempre o tempo, mas ele não identifica os gráficos, né? Vamos fazer a leitura, ver o que ele passa de informação, como é que nós vamos filtrar e responder o que ele quer, né? Uma pessoa estava parada com seu veículo em um semáforo. Quando a luz verde do semáforo se acendeu, o veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em 4 trechos, né? Aqueles trechos que nós vimos agora há pouco aqui, que estava comentando. Então ele partiu, né? Estava parado no semáforo, né? Saiu, né? Partiu e ele fez 4 movimentos diferentes, né? Cada trecho deve ser um tipo de movimento que nós vamos ver agora, especificamente. Trecho 1. O veículo em movimento acelerado. Opa, movimento com aceleração. No trecho 1, que é este trecho aqui. Ok? No trecho 2, veículo em movimento uniforme. Então, nesse trecho aqui, o movimento é uniforme. Trecho 3. Percebendo que havia passado do endereço para onde ia, a pessoa freou o veículo até parar. Né? Então, então ele vai, basicamente, né, para num certo instante de tempo. Vai freando, vai desacelerando, né? E aí ele para. E inverteu o sentido de seu movimento, com a mesma aceleração escalar com que havia freado. Então, ele freia com uma certa aceleração e quando ele inverte o movimento, ele mantém essa aceleração, né? Basicamente. E o trecho 4, nova frenagem, chegando ao seu destino onde parou o veículo. Ok? Então, aí são esses 4 trechos. Os gráficos, né, 1, 2 e 3, mostram como variaram, em função do tempo, 3 grandezas escalares associadas ao movimento desse veículo, sem identificá-las, nos 4 trechos descritos. Então, note que ele só colocou gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Então, a grande questão é a gente saber, o eixo Y aqui, que grandeza física da cinemática, né, corresponde para cada um desses gráficos, né? Então, vamos continuar a leitura e ver o que ele pede finalmente, né? Sabendo que, enquanto se movia nesse trecho, o veículo só esteve em movimento uniforme, então note, ou ele estava em movimento uniforme, ou em movimento uniformemente variado.
Lembra, o movimento uniforme é com velocidade constante, a velocidade não muda, né? Agora, o movimento uniformemente variado, a velocidade muda, mas a aceleração é constante, ok? Então, esses dois tipos de movimento, que é o MU, né, movimento uniforme, MUV, movimento uniformemente variado, vocês devem ter visto um pouquinho aí nas teorias, né? Tem a fórmula do sorvete, né, que é do movimento uniforme, e do sorvetão, que é aquele do movimento uniformemente variado. Os gráficos 1, 2 e 3 representam, respectivamente, as grandezas. Então, observe que ele colocou aqui as três grandezas cinemáticas, né, que nós trabalhamos em geral com esses gráficos: a posição, aceleração e velocidade. Então, vamos lá. Primeira coisa importante. Como nós estamos aqui, nós temos movimento uniformemente variado. Lembra, por exemplo, no trecho 2, né? Veículo em... Trecho 2 não, trecho 1, desculpa. No trecho 1, o movimento é acelerado, depois ele desacelera e acelera. Com movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, né? Então, para a posição, nós temos o modelo do sorvetão, que aparece o quê? Uma dependência quadrática, uma função quadrática. E aquela função tem a ver na matemática com parábola, e parábola tem curva. Então, desses três gráficos aqui, a posição, para ser descrita por parábolas, né, tem que apresentar curvas nesses gráficos. E o único que apresenta a curva é o gráfico 2, que é o gráfico vermelho aqui. Então, somente esse pode ser a função de posição. Então, notem bem, o trecho 1, vamos pegar esse trecho, né, que é o movimento acelerado. Então, nós sabemos que é um movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, o gráfico 2, ele corresponde ao move. Então, o movimento acelerado é o sorvetão, que é uma função quadrática, que é uma curva. Então, aparece aqui a curva justamente no gráfico 2. Então, aparece curva em outros tempos aqui, né, indicando que, de fato, o gráfico 2 só pode ser de posição. Tá? Então, o gráfico 2 sendo a posição, né, notem bem, né, os gráficos 1 e 2 e 3, né, respectivamente, então o gráfico 2 é posição. Você vê que posição só tem a letra C e a letra D, né, é uma dessas duas aqui. Né? Agora, vamos lá. Tem aceleração, né, no trecho 1, porque o movimento é acelerado. Então, olhando aqui, o único que apresenta linhas horizontais em todos os trechos é o gráfico 1. Então, lembre que ou a aceleração é zero, né, que é o movimento uniforme. Então, aí nós temos justamente o trecho 2. Olha só o gráfico aqui, 1, aparecendo uma linha horizontal sobre o eixo. Então, essa quantidade é zero durante o trecho 2, que é o movimento uniforme. Então, aqui é justamente aceleração, né, que ele está querendo dizer aqui. Então, o gráfico 1 tem que ser o de aceleração. É o único que apresenta linhas retas horizontais, que vão representar acelerações positivas, negativas, ou então zero, que é justamente no trecho 2. Tá? O gráfico 3, então, é justamente da velocidade, observando que aparece uma linha horizontal, que é justamente no trecho 2, que é movimento uniforme, né? E linhas inclinadas, onde aparecem as acelerações, a variação da velocidade. Então, a característica desse gráfico 3 é a reta inclinada, onde você tem a velocidade variável. Então, gráfico 1 é o da aceleração, já indica aqui na resposta a letra D, né? O gráfico 2 é a posição e o gráfico 3 é a velocidade. Então, uma primeira dica, né, que eu já observei em outras provas, é que sempre essa questão de você identificar o gráfico de posição em função do tempo, se caso tiver aceleração, você lembrar que tem que ter curva, né? Tem que ter uma linha curva, que é o que nós vimos nessa linha vermelha. Porque o modelo que nós estudamos lá, o sorvetão, é um modelo quadrático, uma função quadrática, que está representada graficamente por parábolas, né? Então é importante lembrar isso para as provas que pode mais você estar fazendo aí mais à frente, né? Então, alternativa D. Questão 78. Agora nós vamos entrar no assunto de hidrostática e termodinâmica, tá? Tá misturado aí esses dois assuntos da física. Vamos lá, vamos ler essa questão. Olha só. Em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo, né, encostada na superfície parada da água de uma piscina, e cuidadosamente o afunda 2,5 metros abaixo da superfície da água, onde mantém o copo em repouso, ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e com um pouco de água dentro do copo. Né?
A figura abaixo aqui, né, vai mostrar essas duas situações que ele descreveu. Então, ó, posição inicial aqui, né, o copo está encostado aqui na superfície da água, né, então ele não, nenhuma parte dele de fato ainda entrou, né, ou submergiu aqui, então ele está só encostado na superfície da água. E a posição final dele, né, a pessoa vai então trazendo esse copo cada vez, vai aprofundando ele até chegar a esta posição, e aí ele marca que essa distância da superfície até onde está, né, a água que entrou dentro do copo, né, essa distância é 2,5 metros, né? Ok? Então, vou continuar lendo aqui, né, só vendo o que aconteceu, né, inicialmente. Agora ele vem falando assim, né, considere o ar um gás ideal. Opa, quando eu coloco isso, tem uma coisa de termodinâmica aqui, porque inicialmente parecia hidrostática, né? Por isso que o assunto mistura aqui. Então, o gás é ideal e os valores de 10 a terceira, 10 elevado a 3, quilogramas por metro cúbico para a densidade da água da piscina, 10 elevado a 5, né, 100 mil pascais, né, para a pressão atmosférica local, e 10 metros por segundo quadrado a aceleração da gravidade. Sendo V1 o volume ocupado pelo ar no copo na posição inicial. Então, esse volume que vocês estão vendo aqui, ele chama de V1. Obviamente, ele não fala quem é esse volume, por enquanto. V2, o volume ocupado pelo ar no copo na posição final 2. Então, esse volume aqui, né, é o volume do ar na posição final, né? E considerando a temperatura do ar dentro do copo constante, então aí entra essa questão também envolvendo a parte termodinâmica, né? O gás é ideal e a temperatura do ar dentro do copo constante, então desde o momento que ele, né, na posição inicial até a posição inicial, a temperatura do gás não muda. Opa, se a temperatura mantém durante esse movimento do copo, né, submergindo, temperatura constante, nós temos aqui uma transformação isotérmica, né, que está ocorrendo, né, durante esse procedimento, né, descrito. Ele pede, né, nesse processo, né, o valor da razão volume 2 dividido pelo volume 1. Né? É uma dessas alternativas. Bom, então, como ele está pedindo volume, está discutindo como gás ideal e a temperatura não muda, nós vamos ter que calcular essa relação através das pressões, porque nós podemos usar a hidrostática aqui, porque falou da pressão atmosférica, né, para poder determinar esses dois volumes, ou a relação entre esses dois volumes, V2 dividido por V1. Ok? Então, vamos lá. Na posição inicial, qual é a pressão que esse ar, né, que está dentro do copo está sofrendo? Bom, como ele está na superfície ali do líquido, né, não aprofundou, né, não submergiu ainda o copo, a pressão que esse volume de ar dentro do copo está sentindo é a pressão atmosférica. Então, na condição inicial, né, a pressão 1, na posição 1, para volume 1, nós temos a pressão atmosférica. Então, nesse caso, foi dado, né, 10 elevado a 5 pascais. Aí, vamos para a condição final, ou posição final aqui. Nós queremos P2. Mas P2, como é que nós calculamos pela hidrostática? Como ele está dentro do líquido, nós temos a pressão devido à coluna do líquido, né, devido a essa profundidade dada de 2,5, mais a pressão atmosférica. Tá? Então, como é que é calculado isso na hidrostática? Né? É bem simples. A pressão 2, agora, é a pressão atmosférica mais a pressão devido à coluna da água. Então, vocês vão ver aqui justamente essa questão. É a densidade da água vezes G, que é a aceleração da gravidade, vezes a profundidade dada, que aqui é 2,5 metros. Tá ok? Então, eu posso calcular, porque eu sei a pressão atmosférica, sei a densidade, né, da água, G e a profundidade. Como é que fica, então, esse cálculo? A pressão atmosférica é 10 a quinta, a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, o G é 10 metros por segundo ao quadrado e a altura 2,5 metros. Notem que não fiquei discutindo muito essa questão das unidades. Por quê? Porque todas as unidades estão no SI. Então, basta substituir, que não vai ter problema com relação a nenhuma conversão. Se tivesse algum problema de conversão, tinha chamado a atenção, mas nesse caso aqui, né, está tudo dentro do SI. Agora, precisamos fazer essa soma. Então, olhem aqui, ó. Primeiro, 10 vezes 2,5 dá 25, né? Então, vai 25, 10 a terceira.
O que eu vou fazer é somar tudo a 10 à terceira. É só uma questão assim de escolha, né? O 10 à quinta é 100 vezes 10 à terceira, né? Por quê? 10 ao quadrado vezes 10 à terceira dá 10 à quinta. Mesma base, somos expoentes. Então, eu posso escrever desta forma. Ó. 10 à quinta é 10 ao quadrado vezes 10 à terceira. Que 10 ao quadrado é 100. E aqui nós já sabemos, 10 vezes 2,5 dá 25. 25, 10 à terceira. De tal forma que, se eu somar agora, né, mantém, obviamente, aqui a potência de 10 e soma os decimais que estão aqui, né? 100 mais 25, 125. Então, nós temos aí as duas pressões, tanto, né, a pressão P1, que daqui a pouco vocês vão ver que eu vou mostrar aqui 10 à quinta, eu vou usar novamente esse 100, 10 à terceira, né? Então, a pressão 1 é 10 à quinta pascais e a pressão 2, 125, 10 à terceira pascais, ok? Agora, vamos usar a termodinâmica. Como o processo é isotérmico, nós sabemos que esse produto, P vezes V, é uma constante. Então, o produto P2V2, que é justamente na posição final, a pressão do ar vezes o volume dele, é igual à pressão do ar, aqui na posição inicial, vezes o volume dele. Mas note, P2 e P1 estão calculados. O que me interessa é V2 dividido por V1. Então, vou pegar o V1 aqui, passar dividindo, né, para a esquerda, e pegar o P2, que está multiplicando, passo dividindo para a direita aqui, né? Então, fica desta forma, ó, V2 sobre V1, como eu falei, né? Então, aí, P1 sobre P2. Lembra que P2 está do lado esquerdo, passou para a direita aqui, dividindo. Agora, vamos substituir. P1, como eu falei, eu vou usar o 100, 10 à terceira. Então, isso daqui é a pressão atmosférica, né? E o P2 eu deixei desta forma, ó, 125, 10 à terceira. Cancelo 10 à terceira, né, isso aqui vai cancelar, e aí você pode simplificar essa, né, fração aqui por 25, ó, divide 100 por 25 e 125 divide por 25 também. 100 dividido por 25 dá 4. 125 dividido por 25 dá 5. Então, nós temos agora essa fração, 4 dividido por 5. Aí lembra que 1/5, 1 dividido por 5 é 0,2. Vezes 4, então 0,2 vezes 4 dá 0,8. A resposta, então, é B. Ok? Então, essa questão mistura essas duas situações, né? É uma questão interessante para ser revista, né, principalmente para a segunda fase aí, tá bom? Alternativa B, como eu já tinha mencionado. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 79. Essa questão é uma questão de óptica geométrica, né, que entra os fundamentos aí de óptica geométrica de refração, ok? Vamos lá, vamos fazer a leitura. A escala Brix, com valores expressos em grau BX, graus Brix, né, é uma escala numérica que indica a quantidade de sólidos solúveis em uma solução de sacarose. Essa escala é utilizada na indústria de alimentos para medir a porcentagem aproximada de açúcares em sucos de frutas, vinhos, bebidas carbonatadas, etc. Uma solução de 25 graus Brix, né, por exemplo, tem 25 gramas de açúcar, de sacarose, para cada 100 gramas da solução, né? Então, note aí que tem a ver com essa porcentagem, né? 25% dá o 25 Brix, né? O gráfico mostra a relação entre a escala Brix, que está aqui, ó, justamente no eixo vertical, né? E o índice de refração absoluto, tá? Aqui a parte de óptica, né? A refração, índice de refração absoluto de uma solução de sacarose. Então, o índice está aqui, ó. Lembrando que o índice de refração é um número puro, não tem unidade física, tá? E o índice de refração, em geral, né, é maior que 1, né? Ele é 1 quando a luz está se propagando no vácuo. Entrou na atmosfera, já o índice de refração é maior do que 1, né? Quando a luz refrata para a atmosfera. Aí, vamos lá, vamos continuar a leitura. Considere um raio de luz monocromática que, propagando-se pelo ar, incide na superfície que separa o ar de uma solução de sacarose de 40 Brix. Notem aqui, né, nós temos na escala justamente o 40 Brix. Daqui a pouco nós vamos ter que usar essa informação para obter a informação do índice de refração. Adotando, né, a velocidade da luz, se usa comumente a letra C para indicar a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? 300 milhões de metros por segundo.
quando esse raio refrata-se para a solução de sacarose, terá velocidade de propagação de aproximadamente, então notem, ele dá os valores da velocidade dessa luz monocromática que entra na solução de sacarose, tá? A velocidade vai diminuir, tá? Vai ser menor que C. Aí, vamos ver como é que a gente pode calcular, né, justamente usando o gráfico, a informação do índice de refração. Mas para fazer isso, a gente tem que revisar o que é índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto, né, para uma luz monocromática se propagando em algum meio, é dado pela velocidade da luz dividido pela velocidade que a luz tem dentro daquele meio que ela se propaga, tá? Então, como nós queremos calcular a velocidade de propagação no meio, que é sacarose, então nós vamos isolar justamente a velocidade. É só trocar de posição com o índice de refração. Lembre, por exemplo, que a velocidade está dividindo, ela passa multiplicando o índice de refração. Aí, como o índice de refração fica multiplicado pela velocidade, aí ele passa dividindo. Então, é só trocar de posição, velocidade e o índice de refração. Tá? Então, velocidade no meio, né, da sacarose é igual, né, a velocidade da luz dividido pelo índice da refração. Portanto, eu preciso saber qual é o índice de refração para 40 Brix. E substituir aqui. Nós já temos justamente a velocidade da luz, né, C, e aí divide pelo índice de refração. Agora, olhando para o gráfico, olha só, aqui eu tracei uma linha azul rapidamente, vocês estão vendo, né, o ponto que identifica o 40 Brix. Agora vamos descobrir no eixo X qual é o índice de refração associado. É 1,40. Então, aqui no lugar do N, eu vou substituir 1,40. Então, para 40 Brix, o índice de refração 1,40. Então, podemos substituir, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 1,40. A unidade vai ser metros por segundo. Lembra que eu falei que o N, que é o índice de refração absoluto, não tem unidade física. Agora, fazer essa conta aqui, nós vamos fazer uma estimativa, tá? Fazer uma aproximação. Note que 1,40 está muito próximo de 1,5, tá? Então, eu poderia fazer uma aproximaçãozinha aqui, né, 1,5. Mas por que eu estou fazendo justamente 1,5? Porque o 3, né, é o dobro de 1,5. Então, aqui nessa aproximação que eu fiz, 3 dividido por 1,5 é 2, tá? Mas aí, é claro que é uma aproximação. Vamos ver lá nas alternativas se nós temos essa resposta. Outro detalhe é que a potência de 10 eu não mexia, só mexi nessa divisão aqui, né, que eu tive que fazer uma aproximaçãozinha para fazer rapidamente ela. Então, está dando 2. Olhando aqui, tem a resposta B, 2,8 oitava, e C, 2,1. Olha, só pode ser 2,1, porque eu não alterei tanto o número assim, né? Então, como era 1,40, né, o cálculo exato, ele vai dar um pouquinho acima de 2, né? Não vai chegar a 3 aqui, né? A 2,8, né? Quase 3. Então, é um pouquinho acima é o 2,1 oitava, né? A resposta é a alternativa C para essa questão. Então, procurem estar usando essas aproximações, porque permite você ter uma velocidade maior aí de análise, né? Dos resultados numéricos até. Então, isso facilita um pouquinho aí durante a prova. Questão 80, ondulatória. Vamos lá, vamos fazer a leitura com bastante cuidado, porque é uma questão que entra a parte conceitual de análise desse gráfico, né, e também cálculo. Tá? Vamos lá. A icterícia, condição bastante comum em recém-nascidos, é caracterizada pela cor amarelada da pele. Esse problema relaciona-se à dificuldade do fígado para metabolizar a bilirrubina, um pigmento gerado pelo metabolismo das células vermelhas do sangue. A principal terapia em uso para a icterícia é a fototerapia, com a exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa. Devido às propriedades da bilirrubina e da pele, a luz mais efetiva para esse tratamento é a com comprimentos de onda predominantemente entre 425 nanômetros e 475 nanômetros no espectro da cor azul, ok? Então, essa seria, né, esse comprimento, né, esse intervalo de comprimento de onda é a luz mais efetiva para o tratamento, né, da icterícia.
Luzes de outras cores, como o verde, têm um espectro de emissão fora do espectro de absorção da molécula de bilirrubina. Já a luz ultravioleta emitida pelas lâmpadas de fototerapia é praticamente absorvida em sua totalidade pelo vidro da lâmpada. Isso aqui é interessante lembrar, né? Que o vidro absorve ultravioleta, né? E pela cobertura da unidade de fototerapia. Então, nem se questiona aqui a questão da ultravioleta, né? Porque uma vez que a bilirrubina absorve mais perto do azul, né? A figura mostra a curva de absorção. Agora sim, ele está dizendo o que significa essa figura, né? Então, mostra a curva de absorção da bilirrubina em função do comprimento de onda, ok? Então, olhando aqui, vocês estão vendo que a curva de absorção, né, vai aumentando a absorção, né, da luz conforme vai chegando nesse comprimento de onda. Aqui a absorção máxima, né, 461 nanômetros. Aí vai aumentando o comprimento de onda e vai caindo rapidamente, né, a absorção. De tal forma, quando chega no verde, basicamente zera a absorção de luz, ok? Então, isso é importante nessa interpretação aqui. Então, é em torno do azul que nós temos, né, por isso que ele coloca esses valores aqui, né, 425 nanômetros, 475, que é em torno desse valor de 461, né? Onde ocorre o tratamento mais efetivo, né, da icterícia. Adotando esse 3,10 elevado a 8, né, metros por segundo para a velocidade da luz, e sabendo que o nanômetro é 10 a menos 9, né, metros, e de acordo com as informações no texto e na figura, tem-se que... Vamos lá, então vamos fazer, né, a leitura, ver o que se é preciso cálculo, ou então uma discussãozinha aí para a gente entender, interpretando o próprio gráfico, né? As cores, né, no item A, as cores com frequência entre 0,425 Hz e 0,475 Hz são mais efetivas no tratamento da fototerapia para a icterícia. Bem, vocês lembram que eu destaquei muito essa questão, né, de a luz mais efetiva para o tratamento tem esse intervalo de comprimento de onda. Então, aqui a gente precisa fazer um cálculo, né, e comparar com esses valores em Hertz aqui. Então, vamos calcular a frequência, né, primeiramente para esse caso aqui, ó, 425 nanômetros, e ver qual é a frequência correspondente, para poder ver se isso está correto, né? Vamos lá. Primeiro, a velocidade da luz é igual ao comprimento da luz, né, a comprimento de onda da luz, vezes a sua frequência. Na verdade, eu quero calcular a frequência para comparar o que está lá na alternativa A, né? Então, como o comprimento de onda está multiplicando a frequência, ele passa dividindo, né, a velocidade da luz. Então, uma vez que eu isolei a frequência é basicamente a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda dela. Vamos usar esse comprimento de onda, né, uma vez que é essa questão do intervalo mais efetivo, e ver se está coincidindo com aquelas frequências, né, que estão lá, pelo menos com uma delas, né. Então, no item A, vou usar essa relação, né, a velocidade da luz, dividido por 425 nanômetros. Lembra que ele passou aqui, o nanômetro é 10 a menos 9, né? Aí, bom, vamos fazer a conta. Vamos começar pela potência de 10 aqui. Divisão de potência de 10. Como que é mesmo na matemática? Mantém a base, que é 10, pega o expoente de cima menos o expoente que está embaixo. Então, note que tem um menos aqui. Mas aí aparece o menos 9. Então, fica 8 menos 9. Menos 9 dá mais 9. Dá 8 mais 9. Então, na potência de 10, nós temos aí 10 a 17 Hz. Esse número aqui, até já comecei a pensar numa simplificação, né? Mas note, nem precisa. Note que as frequências da luz para esse intervalo tem uma ordem muito alta aqui de potência de 10 a 17, que não está correspondendo ao que nós estamos vendo aqui, ó. Uma vez que esse número aqui basicamente é 1 dividido por 1000 aproximadamente, né? Tem aqui, né, 2 zeros que a gente poderia cancelar, né? Cancelar 2 zeros aqui com, né, 2,10 aqui, né? Dividido por 100 daria 10 a 15, né? Então não tem nada a ver essa resposta aqui dele, porque nós temos uma potência muito alta para a frequência, né? 10 a 17 aqui. E aqui não tem nenhuma potência. Então A, vamos descartar. As cores com comprimento de onda maiores do que
os da cor verde são as mais absorvidas pela bilirrubina. Então, as cores com comprimento de ondas maiores do que verde, não, é falso, né? O verde está por aqui. As cores que têm comprimento de onda maior, ela vem nesse sentido, elas também não absorvem. A B é falsa. C. A luz ultravioleta pode ter frequência menor do que a luz azul, né? Por ter frequência menor do que a luz azul, não é efetiva no tratamento da icterícia. Então, a luz ultravioleta tem frequência menor que a luz azul? Bom, quando a gente olha para o gráfico, o comprimento de onda está aumentando da esquerda para a direita. Tá? No caso, a frequência aumenta da direita para a esquerda. Né? Aqui, o comprimento aumenta da esquerda para a direita, a frequência é invertida. E o ultravioleta está à esquerda do violeta aqui. Então, ela tem uma frequência maior do que a frequência azul. Tá? Então, aí a frequência do ultravioleta é maior do que qualquer frequência de luz visível, né? Das cores que nós temos no espectro de onda da luz, né? Então, falsa também. Então, a frequência do ultravioleta é maior do que da luz azul, não menor. Aí a letra D. A cor com frequência aproximada de 6,5, 10 a 14 Hz é a mais efetiva no tratamento da icterícia. Note que agora aparece uma potência alta aqui. Opa, já está fazendo mais sentido, né? Agora, a mais efetiva no tratamento de icterícia é esse comprimento de onda. Então, nós vamos refazer o cálculo agora usando esse comprimento de onda. Vamos ver o que dá. Então, vamos lá. Na letra D, agora eu vou usar o 461 nanômetros, né, já transformando aqui para 10 a menos 19. Essa divisão aqui das potências de 10, nós já sabemos quanto que vai dar, né? Vai dar 10 a 17. Eu vou transformar esse número aqui, ó, em 500, só para fazer uma aproximação, né? Vocês já perceberam que eu gosto de fazer essas aproximações. Então, em vez de usar 461, eu vou usar 500, tá? Então, vai ficar 3 dividido por 500, e aqui, como eu falei, né? Essa divisão da potência de 10 dá 10 a 17, ok? Agora, vamos lá, né? Aqui nós temos 10 ao quadrado, ó. Aqui embaixo, dividindo por 10 ao quadrado, e aqui é 10 a 17. Então, aqui nós podemos simplificar de tal forma cancelar 2, né, 100 aqui no 10 a 17, ficando 10 a quinta, né? Então, aí já foi para 10 a quinta, tirando esses 2 zeros. Na parte decimal vai ficar 3 dividido por 5. Lembrando de novo, esse é um dos aspectos importantes matemáticos aí dos cálculos. 1 sobre 5 é 0,2. 3 sobre 5 é 3 vezes, dá 0,6. Então, 3 dividido por 5, 0,6. E já cancelamos aqui esses 2 zeros com a potência de 10. Então, vai ficar 0,6, 10 a 15. Agora, nós vamos colocar aqui, né, colocar em notação científica. Então, aqui vai ficar, basicamente, se nós, né, vamos comer uma potência de 10 aqui, né, vai ficar 10 a 14, e aqui vai ficar 6, né? Então, vai ficar 6, 10 a 14. Olhando aqui, dá 6,5, 10 a 14 Hz. Como nós fizemos uma aproximação, né, nós aumentamos o denominador, então vai ficar um pouquinho acima do 6. Opa, parece que essa é a resposta da questão, né? Então, tudo indica que é ela, 6,5, 10 a 14 Hz. Vamos ler a última alternativa e ver se ela também a gente descarta, né? Mas tudo indica que a resposta é a letra D, ok? Cores de frequências maiores do que a cor verde não são absorvidas pela molécula de bilirrubina. Olha, frequência, como eu falei, vai aumentando da direita para a esquerda. E as cores que têm frequências maiores que o verde são essas aqui, que são da região do azul. Então, elas são boas, elas são bem absorvidas pela molécula de bilirrubina. Então, isso daqui está errado. Ficamos, então, com a resposta, né, do item D. Ok? Então, nós temos aí alguns cálculos, procurem estar fazendo aproximados, né? E tentar, né, relembrar essas questões de potência de 10, aparece muito nas questões de física, né? Então, aí acertar, né, trabalhar um pouquinho aí essa questão de potência de 10, né? Alternativa D. Questão 82. Assunto eletromagnetismo agora. Vamos lá, vamos fazer a leitura porque tem campo magnético aqui, né? E aí a gente vai discutir uma parte vetorial, né, dentro desse exercício. Alguns peixes, como os tubarões, orientam-se sentindo, né,
o campo magnético da Terra. Como cada local na Terra tem uma assinatura magnética diferente, supõe-se que esses peixes possam guardar no cérebro algum tipo de mapa magnético que os informa sobre onde estão. Para verificar essa suposição, foi realizado um experimento colocando tubarões em um tanque cercado por um cubo envolto em fios de cobre, pelos quais fez-se passar corrente elétrica. Essa corrente modificou o campo magnético da região, desorientando os tubarões, né? Então, olha aí um experimento que foi feito com os tubarões para verificar se eles se orientam, de fato, pelo campo magnético da Terra. Então, agora vamos ver o que ele vai finalizando aqui no enunciado. Suponha que a figura, que está sendo mostrada aqui embaixo, fora de escala, né, represente uma das faces do cubo que cercou o tanque, né, em que esse experimento foi realizado. Ele envolvido por um fio de cobre com o formato de um solenoide. Então, vocês estão vendo o fio de cobre aqui, né, numa cor meio marrom, né, aqui, né, e ele vai envolvendo, né, esse cubo, né, onde o tubarão está, numa forma aí semelhante a um solenoide, né. O solenoide, pessoal, aqui eu já estou mostrando uma figura, né, para ajudar, né, na descrição. Ele parece uma mola, mas é formado por um fio de cobre, né, e nesse fio passa corrente, né. Então nós chamamos isso circular, né, tentando imitar justamente esse fio que está envolvendo aqui a caixa, né, cúbica, né, que está preso aí o tubarão durante o experimento. Então o solenoide é isso aqui, é basicamente isso, um fio enrolado nessa caixa cúbica, né. Então, o solenoide é percorrido por uma corrente elétrica contínua, né, que aqui ele identifica pela letra I, né, no sentido indicado. Então, note aqui o sentido da corrente. A corrente vem, né, passa pela parte de trás aqui do cubo e ela desce por aqui, ó, nesse sentido que eu estou mostrando. Ela vai para a parte de trás, vai para o próximo fio aqui, desce, sobe por trás, desce aqui na frente, sobe por trás, desce aqui na frente. Então, note, né, essa figura que eu estou mostrando aqui, o posicionamento dos dedos aqui indica justamente o sentido com que a corrente está circulando no solenoide, tá? Então aqui, se você sobrepôs, pense, né, imagine, né, sobrepondo a imagem da mão segurando essa caixa, os dedos ficariam também da mesma forma que ele está mostrando nessa figura, né, indicando o sentido da corrente dentro dos fios do solenoide, tá ok? E o campo magnético é dado pela direção do polegar aqui, ó, tá bom? Na direção do polegar, por isso que está indicado aqui o campo magnético B, né, realizado pelo solenoide quando a corrente circula pelo fio, né, que compõe o próprio solenoide. Então é isso que nós vamos usar daqui a pouco para resolver o problema. Considere que um tubarão esteja nadando ao longo do eixo longitudinal, esse é o eixo longitudinal, né, do solenoide. Note que ele aparece também nesta outra figura aqui, né, o eixo longitudinal, onde aparece o campo magnético, né, gerado pelo solenoide, né. Sujeito simultaneamente ao campo magnético criado pela Terra, né, nessa região, e indicado, né, na figura o campo magnético criado pela corrente que circula o solenoide. Então ele tem o campo da Terra e também o campo do solenoide. Só que, devido a essa análise da regra da mão direita, na verdade é isso que nós estamos aplicando aqui, né? O posicionamento dos dedos indica a direção, o sentido e a direção que a corrente está circulando no solenoide, e o polegar indica aí o sentido e a direção do campo magnético no eixo longitudinal do solenoide. Então, olhando aqui na figura, eu desenhei um vetor que indica o campo magnético no eixo longitudinal desse solenoide, que é bem semelhante a este que vocês estão vendo aqui do lado direito. Agora, considere que BT, né, que é o campo magnético da Terra, esteja contido no plano da figura. Então, tá, justamente esse vetor aqui, como vocês estão vendo. E que esse símbolo indica, né, representa um vetor saindo do plano desta figura, então, saindo, né, da figura, né, e este aqui representa um entrando. Então, isso aqui, a ponta do vetor, que é esse ponteiro aqui apontando para nós, por exemplo, no item C, tem um campo apontando para nós aqui. E um outro apontando no sentido, né, entrando, né? Aqui seria a parte de trás do vetor, né? Isso só para identificar essas duas figuras, né? A representação do campo magnético, né, sentido pelo tubarão, devido aos efeitos simultâneos do campo magnético terrestre e da corrente que circula pelo solenoide,
é uma dessas 5 alternativas aqui, né? Então, a ideia é o seguinte. Então, vamos lá. Vamos fazer uma figurinha de construção de soma vetorial para campo magnético. Então, vocês lembram como que é feito? Ó, vamos começar pelo campo magnético da Terra, né? Lembrando que ele está desenhado aqui na figura. Estou copiando ele de maneira semelhante aqui do lado. E o campo magnético gerado pelo solenoide. Note que eles formam um ângulo de 90 graus aqui, né? Vocês estão vendo que é justamente o que é indicado aqui embaixo. Então, aqui nós podemos usar a regra, né, do paralelogramo para a soma de 2 vetores. Aí o campo magnético da Terra, o campo do solenoide, aí aquela questão de você passar uma reta paralela ao campo magnético do solenoide, né, passando pelo ponteiro aqui do campo magnético da Terra, né, e uma reta paralela ao campo magnético da Terra, passando pelo ponteiro do campo magnético do solenoide. O campo resultante, neste caso, vocês devem relembrar aí, que é justamente a regra do paralelogramo, é dado por esse vetor, que de fato é a resposta B, né, que é a mais próxima daquilo que a gente desenhou. Eu tentei manter mais ou menos a mesma direção, né, para induzir um pouquinho mais, né, poderia ter dado um pouquinho um ângulo diferente, mas não teria problema, né, é bem aproximado aqui o cálculo vetorial. Então, teria que dar, né, justamente a resposta B. Ok? Então, essa questão aqui importante é relembrar essa questão da regra da mão direita para campo magnético para solenoides. É isso que foi aplicado aqui para determinar o sentido, né, a direção que está justamente o campo magnético produzido pelo solenoide. Então, lembre aí, esse uso da regra da mão direita é um pouquinho diferente da regra da mão direita que a gente usa, mas é uma interpretação que pode ser feita e é bem rápida para determinar o campo magnético, pelo menos a direção e o sentido do campo magnético. Então vamos ver a próxima. Questão 86, estática do corpo extenso, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura, é bem interessante esta daqui, né? É sobre centro de massa de um corpo. Então, olhando aqui, nós já temos uma figura quadriculada, né? Em que tem 2 objetos ali, né? Mostrando um objeto com 2 quilos, né, um quadrado aqui, e um retângulo aqui com 3 quilos. Vamos fazer a leitura e ver o que ele está pedindo. Uma placa quadrada de massa 2 quilos, e lado 2, e uma placa retangular de 3 quilos, com lados 2 por 4, né, possuem suas respectivas massas homogeneamente distribuídas. Então, são 2 objetos homogêneos, né, são formados sempre pelo mesmo material. Espessuras desprezíveis, tá? Eles são muito finos, né? Não tem muita espessura. E estão dispostas, né, uma a uma, em um plano cartesiano de eixos ortogonais que vocês estão vendo aqui, ó. O eixo X, o eixo Y, né? Como eu falei, está totalmente quadriculado aqui, indicando coordenadas, né? Nesse plano cartesiano, as coordenadas do centro de massa do conjunto das 2 placas são calculadas da seguinte forma. Aqui é interessante, ele mostra como calcular o centro de massa, né, considerando as duas ao mesmo tempo. É como se toda a massa estivesse posicionada neste ponto aqui, tanto a do quadrado quanto a do retângulo, né? Então, é um ponto, vamos dizer, abstrato, né, em que representa o centro de massa do conjunto dos 2 objetos. E ele é calculado assim. A grande questão é descobrir o que ele fez aqui, né, esse cálculo. Mas o centro de massa, pessoal, só para relembrar, é basicamente a massa vezes a posição. Agora, a massa a gente já sabe, você tem a massa do quadrado e do retângulo. E a posição é que a gente precisa definir. Mas daqui a pouco eu vou definir isso, aí vai ficar bem claro que conta que ele fez aqui. Acrescentando-se nesse plano uma placa circular também de espessura desprezível e também homogênea, né? E o centro da placa está na posição x2 e y1, o raio é 1, e a massa é de 3 quilos, o novo, né, centro de massa desse conjunto, né, com as 3 placas, passará a ter que coordenadas, né? Então, aí realmente é cálculo de centro de massa, que faz parte de corpo extenso, né, dentro da física, e a gente pode calcular da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui uma relação que a gente usa, né, para calcular, já considerando o terceiro corpo, que é justamente esse círculo que eu acabei de desenhar aqui, que tem 3 quilos, né? Desenhar assim em termos, né? Coloquei ali, construí geometricamente, né? Note que tem o raio, né? Aqui a posição dele, né? O centro da circunferência,
e realmente o raio é 1, né? Então, e a posição do centro da circunferência é x igual a 2 e o y igual a 1, que foi o que ele deu aqui. Então, essas coordenadas do centro de cada figura, agora, é muito importante. Porque, como as figuras são homogêneas, né, o centro de massa de cada uma delas coincide com o centro geométrico. Por exemplo, do quadrado, ele é homogêneo. Então, onde está o centro de massa dele e o centro geométrico? Bom, é só cruzar aqui, né, fazer o cruzamento das diagonais, que o centro de massa do quadrado, né, eu estou usando o ponteiro para marcar as coordenadas dele. Observe que o centro de massa do quadrado é 2 em x e o y é 3. Ok? Daqui a pouco a gente vai usar isso. E agora do retângulo, de novo, eu passo as diagonais, ele é homogêneo, né? Então o centro geométrico dele coincide com o centro de massa. Então, em x a posição é 10, em y é 5. Então agora dá para a gente, né, descobrir como é que ele fez isso aqui, né, essas contas. É da seguinte forma, ó. Aqui eu já estou usando para 3 corpos, mas eu vou usar para explicar justamente essas para 2 corpos. Ó. X centro de massa. Você vai pegar a massa do primeiro corpo, que no caso aqui vamos usar o quadrado, né? É 2 quilos, vezes a posição do centro de massa dele, em x, né? Porque eu quero o x do centro de massa. Então, vou usar só as posições x de cada centro de massa aqui. Então, do quadrado, qual é a posição do centro de massa dele? Ó, em x é 2. E a massa é 2. Por isso que aparece esse 2 vezes 2 aqui. Ó. É a massa do quadrado vezes o x, né, do centro de massa dele. Mas, agora vem o segundo corpo, que é o retângulo. Aí a massa do retângulo é 3. Ó, e o x do centro de massa dele, que é 10. Agora eu vou acrescentar a massa, né, do círculo. A massa é M3. Ó. Então vai ser 3 vezes o x do centro de massa do círculo, é 2. Dividido pela massa total, que eu usei a letra M maiúscula. Então, quando é só o quadrado e o retângulo, a massa total é 2 mais 3, né? Que vai dar 6. Enquanto que, nesse caso, vai entrar também, né? No caso, tiver 3 massas, a massa do círculo, né? Que é 3 quilos. Então, aqui vai aparecer a soma 2 mais 3 mais 3. No caso do Y, a mesma situação. Você vai pegar a massa, né, de cada um dos elementos que estão compondo esse exercício, né, quadrado, vezes o y do centro de massa do quadrado. Então, ó, massa do quadrado vezes 3. Então, é 2 vezes 3, que é esse produto que aparece aqui em cima. Do retângulo, massa 3 vezes o centro de massa, que é o y do centro de massa do retângulo, é 5. É 3 vezes 5. Mais massa 3, que é do círculo, né, vezes o y, né, do círculo, né, do y do centro de massa do círculo, que é 1. Né? Notem que aqui o y, o centro de massa dele, é 1, dividido pela massa total. Então, agora observem as substituições. Considerando o quadrado e o retângulo, note que aqui eu não vou mudar nada. Ó. É 2 vezes 2 mais 3 vezes 10. É esse numerador aqui. Ó. Agora vai aparecer a massa do círculo vezes a posição do centro de massa do círculo, que é 2, né? Que é justamente essa posição aqui, 2 por círculo. Dividido pela massa total aqui, ó, 2 mais 3 mais 3. Fazendo as continhas. O numerador, bem simples, aí fazer a continha, pessoal, vai dar 40. E aqui vai dar 8. 40 dividido por 8 dá 5. Isso já daria a resposta, só calcular aqui já dá a letra D, né? Porque o x do centro de massa é 5. Comparando todas, só a letra D. Mas também vou apresentar aqui o cálculo do y do centro de massa. Então, aí, de novo, esses 2 primeiros termos aqui correspondem ao quadrado e ao retângulo. Note que é os mesmos que estão aqui. Né? Agora entra a parte da circunferência, do círculo, aliás. 3 quilogramas vezes a coordenada do centro de massa do círculo, que vale 1. 3 vezes 1. Fazendo a continha aqui, vocês vão ver que vai dar 24. Né? 24 dividido por 8, que é a massa total. 24 dividido por 8 dá 3. Então, aí confirma que o y é 3. Ok? Então, um exercício interessante, né, como um trabalho aí da parte de mecânica, né, na parte de equilíbrio de corpos, às vezes aparece centro de massa tal, mas determinar o centro de massa, basicamente é isso que você tem que lembrar. É a soma, né, de todas as massas vezes o produto, a soma dos produtos da massa vezes a coordenada do centro de massa de cada um dos corpos, dividido pela massa total. Tá? É um tipo uma média ponderada que a gente usa na estatística. Né? Bom,
Terminamos. Então, revemos aí essa uma resolução comentada aí da VUNESP, né, dos exercícios de física. Então, a dica, leia um pouquinho aí, revisa um pouquinho física moderna, né, para assim, os vestibulares cada vez mais abordando esse tema. E, como eu falei, vocês perceberam que ficou bem pulverizado ali os assuntos de física. Então, vai ter que dar uma revisada, né, em todos os principais assuntos de física, né, eletromagnetismo, eletrodinâmica não caiu, mas é sempre bom dar uma revisada, pode cair aí na segunda fase, né? Então, se você gostou, curta, compartilhe aí com os amigos, acione o sininho, né, para receber aí as notificações, e a gente agradece muito se vocês compartilhar, e lembrando aí que nós estamos fazendo um trabalho voluntário, né, disponibilizando aí essas discussões das provas, né, que vocês estão fazendo, tá ok? Então, um abraço, até a próxima aula aí.